Sejam bem-vindos a mais um Complexidades, né? O podcast do ITCO. Estamos hoje aqui com duas convidadas, né, dos arquitetos urbanistas muito especiais. Vamos estar falando sobre patrimônio histórico, tá? Sempre dentro daquele contexto que a gente vem falando. Nosso programa Complexidades, né? Está aqui para esclarecer dúvidas, desconstruirmos mitos, comentarmos histórias e fazer boas reflexões sobre a gestão das cidades. Tudo bom? Ana Amélia, Janaína, sejam bem-vindos ao nosso Complexidades. Obrigada. Eu vou estar apresentando aqui, como sempre, nossos convidados, o currículo extenso, que a gente traz grandes profissionais para estar trazendo essas informações, né? A gente tratar do planejamento das cidades, para você conhecer um pouco mais sobre a cidade de forma bem técnica, né? Então, Ana Amélia de Paula Moura Ribeiro, né? Eu brinco com o nome grande, nome de princesa. Arquiteta urbanista, né? Formada na Universidade Estadual de Goiás, especialista em patrimônio histórico, né? Programa de especialização em patrimônio do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, PEP do IFAM, mestre em arquitetura e urbanismo, né? Programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, né? Da UNB, né? Doutor em arquitetura e urbanismo, né? Também do programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UNB. Parabéns aí pelo currículo, tudo bom? Tudo bem. Tudo jóia, que legal. E também com a arquiteta urbanista, né, Janaína de Castro, arquiteta urbanista graduada pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, né, de São Paulo. É formada em administração de empresas e arquitetura. Não tinha lembrado, já tinha lido o currículo aqui agora, né? Chamou a atenção. Parabéns aí, né? Eu tenho minha sobrinha também, também primeiro formou em administração, depois em arquitetura e urbanismo. Está encantada com a arquitetura e urbanismo. Eu não sou arquiteto urbanista, sou casado com uma arquiteta urbanista também. Diz ela que eu tenho alma de urbanista, já vai deixar passar no céu como urbanista lá na frente. Então, graduada em administração, graduada em arquitetura e urbanismo, né? É titular hoje, né, do escritório que leva o seu nome, acumula experiência na área de elaboração de coordenação de projetos, consultoria e gestão pública, né? Atua também já como gerente de legislação e tombamento da Diretoria de Patrimônio Histórico e Artístico, Agência Goiana de Cultura, a GEPEL. Foi coordenadora do programa Monumental do IFAM. Monumenta, né, do IFAM, obrigado. Desenvolvido com recursos do BID, em parceria com a Unesco, né? Projeto relevante. Também coordenou junto aí diversos projetos de preservação do patrimônio, entre os quais o projeto urbanístico de requalificação das margens do trecho urbano do Rio Vermelho, né, Beira Rio, e o projeto da reforma do mercado municipal de Goiás. Então, nós trouxemos uma pessoa aqui que também entende dessa parte, né, de retrofit, né, de como a gente pode preservar e como é que a gente pode cuidar do patrimônio histórico. Sejam bem-vindas. Obrigada. Né? Ana Amélia, já vamos direto para o assunto já da nossa entrevista aqui, né? Vamos falar um pouquinho sobre patrimônio histórico. Queria que você falasse para a gente aqui um pouquinho desse conceito. O que é patrimônio histórico? Às vezes a gente pensa só que é o bem, né? Mas eu estou conversando contigo, também tem o patrimônio histórico material e imaterial, né? Isso. O conceito de patrimônio, ele é abrangente, né? Envolve um conjunto de bens cuja preservação seja de interesse público, que tenha relação com a história, com a cultura, né, de diversas localidades. E tem o âmbito material e o imaterial. Acaba que a gente, enquanto arquiteto, lida mais com o material, especialmente patrimônio edificado, né? Mas também a gente não pode esquecer dessas instâncias, né, do bem imaterial, que vai ter uma chancela também específica aí, por parte do governo, que vai reconhecer as manifestações culturais de diversas ordens, né? Então, dança, música, expressões gráficas diversas, né? Festividades. Então, tudo isso também é patrimônio, né? Então, dentro desse universo do patrimônio, tem a parte material e edificada, e também esse conjunto do patrimônio imaterial, que acaba que geralmente, não exclusivamente, né, mas geralmente o palco da realização desses patrimônios também materiais, né, é a cidade. Então, a cidade acaba estando envolvida em todos esses aspectos aí, né?
E, Ana Amélia, dentro desse contexto que você está falando, né, você como arquiteto urbanista, quando você faz um diagnóstico, né, do patrimônio histórico, você também faz do cultural, você também levanta, você tem qualificação para levantar, né, se uma cidade tem algum evento cultural, alguma coisa que faz parte, né, da história da cidade. Você trabalha isso também. Sem dúvida. Quando a gente vai investigar a história da cidade, reconhecer ali, tentar identificar como que ela vai evoluindo com o passar do tempo, reconhecendo os marcos mais significativos ali para aquela localidade, a gente esbarra no imaterial, né? É inevitável. E aí a gente vai apontando, né, nesses diagnósticos, possibilidades ali para que haja uma preservação, um incentivo, né? Porque acaba que o patrimônio imaterial é o que anima, de fato, as cidades, né? Então, essas manifestações culturais, elas são fundamentais para que esses espaços de memória, eles continuem sendo utilizados pela população, né? Eu, como leigo aqui, fico imaginando que, muito provavelmente, o patrimônio material veio depois, né? Provavelmente tinha a cultura de determinada atividade, depois veio o patrimônio ou não? Sim. Isso não tem relação. Não, eu acho que uma coisa está intrinsecamente relacionada com a outra, né? Então, eu não sei dizer qual que veio primeiro, né? Do ponto de vista de gestão, acaba que a chancela, assim, o reconhecimento do material, ele acontece primeiro, né? Historicamente falando, né? Mas para que haja esse patrimônio edificado, sem dúvida alguma, as manifestações culturais, essas que são as imateriais, elas já aconteciam, né? Então, uma coisa está intimamente relacionada à outra. Eu acho muito interessante Janaína, tudo bom? Tudo bem. Eu acho muito interessante essa discussão, porque o patrimônio material, na verdade, ele é a manifestação da cultura como um todo. E não só da cultura, mas de toda a história do povo, né? Que no final a gente pode chamar de cultura, né? Então, um edifício, ele traz tanta informação de uma época que a gente não, quem está de fora, quem só, né, não conhece o edifício por dentro, não consegue imaginar. Então, por exemplo, a gente identifica os materiais, por exemplo, na cidade de Goiás, né? Então, a gente tem edifícios coloniais. Quando a gente começa a trabalhar no edifício para restaurar, a gente descobre o que se utilizava naquela época. Usavam os materiais locais, as pessoas, né, não tinham como trazer material de fora. Então, se construía com barro, com o que ele achava ali no ambiente. Pedra, crina de cavalo, vegetação, então, madeira, etc. Então, tudo isso traz para a gente, conta para a gente a história do povo, além da forma de morar. Então, as mulheres, por que tinha aqueles quartinhos lá no fundo, no meio da casa, né? Nem bem no fundo, é no meio da casa, bem protegidos. Ali dormiam as filhas. Então, a sala era na frente. Quem não era muito familiar, né, não era muito próximo da família, não passava daquela porta do meio. Ele usava aquela sala da frente. Ele não se adentrava na casa, ele não participava da intimidade da família. Então, e assim por diante. Então, a gente descobre, a casa conta para a gente, e os imóveis em geral, a forma de morar, a forma de viver, né? Dos nossos antepassados. Tudo legal. Isso é cultura, né? Muito bom. Que história legal. E a gente vai, às vezes, visitando alguns locais que conta essa história. Já tive em algumas cidades históricas, né? E até na área rural, eu tive em Paraty, em Paraty tem a área rural, tem um museu lá aberto, né, contando a história de como é que as fazendas funcionavam. Isso é muito legal. Para a gente ter isso aí, acaba caindo numa questão, o patrimônio histórico é tudo muito lindo, muito bonito, mas as pessoas têm muito receio, né, Janaína? Para direcionar um pouquinho para a Janaína a pergunta aqui, né? Para acontecer essa preservação, tem que acontecer o tal de tombamento. Não sei se é isso mesmo a palavra correta, né? Ou se existe outro tipo de forma de proteger, né? Isso, como é que funciona essa proteção? Identificou que aquela área é importante, né? Como é que a gente protege ela? Então, o instituto assim mais efetivo de preservação de um bem
cultural é o tombamento, né? Porque o tombamento é a chancela, legalmente é o que garante que aquele bem, legalmente, né, garante que ele será preservado, protegido. E realmente, muitos, aliás, não vou falar todos, mas eu acho que eu poderia falar, né? Os proprietários, eles têm muito medo do tombamento. Por quê? Porque o tombamento é uma restrição de propriedade. Realmente é. Então, é muito bonito. Nossa, eu tenho um bem que é de grande importância cultural. Isso, que legal, importante, né? Para mim, me sinto importante. Mas não posso mais fazer o que eu quero com a minha casa, com o meu imóvel. Aí você já assusta, né? Fala, não, então, peraí. Então, é uma restrição de propriedade. E eu acho que o que falta, além da conscientização geral da importância, né, dos bens culturais, históricos, falta o poder público ter ações de incentivo de preservação para esses bens. Então, por exemplo, proprietário, eu acho que falta, isso é uma coisa que já deveria existir há muito tempo, isenção total ou parcial de IPTU, por exemplo, como uma forma de incentivar esses proprietários, porque é caro você manter um bem tombado. Você tem que seguir uma série como é que eu posso falar? Tem uma forma de cuidar daquele bem muito específica, né? E o poder público não dá essa contrapartida. Então, é claro que o proprietário se sente, de uma certa forma, lesado, porque ele precisa de contrapartida, né? Ele oferece o imóvel dele para a comunidade, né? Como a partir do momento que aquele bem é tombado. E o que ele tem de contrapartida? Né? Então, isso é fundamental. Apesar dessa restrição de uso, né, até queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né, quais são as restrições, porque também é bom levantar um assunto, né, Ana Amélia, que as pessoas acham que no lote dela ela pode fazer qualquer coisa, mesmo que não seja um patrimônio histórico. E existe um regramento do que eu posso fazer dentro do meu lote. Né? Por exemplo, eu tenho um lote, eu tenho que ter um afastamento em relação ao meu vizinho, né? Eu tenho as áreas permeáveis, eu tenho altura que limita determinada zona, né? Então eu não posso fazer qualquer coisa, né? Mas no patrimônio histórico, quais são as restrições maiores, assim, né, que elevam, que deixam as pessoas, assim, de repente, né, vamos dizer assim, mais com medo do tombamento? O tombamento, ele vai depender bastante, assim, da maneira como ele é feito e do que foi chancelado, assim, né? De quais aspectos foram considerados naquele tombamento. Então, no âmbito federal, por exemplo, você tem tem os livros do tombo histórico, de belas artes, né? E aí, geralmente, os bens edificados, eles vão entrar nesses dois, ou paisagístico também, né? Dependendo das dimensões, da escala do que tiver envolvido ali, com o conjunto, né, edificado. Às vezes você tem uma área de jardim que entra também no âmbito paisagístico. E aí, em alguns casos, quando você entra, principalmente esses bens cuja chancela vem pelo aspecto artístico da obra, se pressupõe uma manutenção integral daquelas características para que as futuras gerações elas reconheçam aquele bem na sua totalidade. Então, se você parte do princípio que ele tem que ser preservado na sua totalidade, aí você limita bastante intervenções. Não é que não possam ser feitas intervenções, ampliações, adequações do ponto de vista de instalações, de acessibilidade, por exemplo. Às vezes o imóvel ele não tem uma rampa, não tem um elevador, e é importante que isso tenha para que as pessoas utilizem. Então, as coisas podem acontecer desde que o órgão seja consultado, desde que esse projeto seja aprovado, né? Então, isso vai entrar muito. Então, quando a gente tem, assim, e onde que você envolve esse apelo popular maior, é quando você tem um tombamento de sítio, né? Que é o que acontece em Goiás, em Pirinópolis. Então, você tem uma poligonal que define que todos os imóveis que estão ali dentro daquele limite estabelecido,
eles precisam conservar sua volumetria, conservar suas técnicas construtivas, justamente para que as futuras gerações reconheçam aqueles aspectos todos que até a Janaína até comentou, né, sobre a maneira como foi construída, como que as pessoas habitavam. Então, pode ser feito, mas não pode ser feita a revelia, assim, de qualquer jeito. Você tem que consultar o órgão, você tem que cumprir com etapas. É como você falou, não é muito diferente do que acontece dentro de uma cidade nova, como Goiânia, por exemplo, que para você fazer uma construção, você precisa da aprovação da prefeitura também. Mas aí entra outros aspectos, né, assim, porque a pessoa se sente um pouco mais incomodada pelo fato de que ela já estava ocupando o imóvel antes de vir a chancela e ela se sentia um pouco mais livre antes, e isso vai trazer imposições. E a coisa do tombamento, talvez eu acho que o aspecto cultural mais importante é esse que a Janaína já começou a falar, né? Porque o tombamento ele traz uma série de implicações, assim, de ônus para o proprietário. Então, ele não pode vender para quem ele quiser, ele tem que primeiro oferecer para o governo, isso no âmbito federal, né? Se o governo quiser, aí sim ele vende para qualquer pessoa, né? Ele não pode mudar a cor da fachada sem consultar o órgão, ele não pode fazer uma ampliação sem consultar o órgão, e isso vai gerando, né, um certo, assim, desconforto por parte dos proprietários, né? Mas não é que há um engessamento, as coisas são passíveis de acontecerem, mas elas têm que acontecer dentro de um determinado trâmite ali, que é um pouco mais burocrático. As pessoas parecem que têm horror, né? Não, fui tombado, né? E já uma outra pergunta, né? A Janaína pode responder. Eu tenho um bem tombado, né? O meu uso é só residencial ou eu posso também ter um uso comercial não residencial, né? E assim também, já uma outra pergunta em cima para vocês já ir debatendo, né? O que eu vejo, o que a gente normalmente vê, né? A população em geral foi tombado, virou museu, né? Não pode, só pode usar para museu. E até que se vocês dessem alguns exemplos, né? Se tem alguma coisa, por exemplo, em Goiânia, eu sei que em Blumenau, por exemplo, a Hering tinha um prédio histórico lá e faz uso comercial desse prédio. Ele fez um retrofit e usa esse prédio, né, como tem um uso comercial, né, de showroom de loja e tal. Como é que é isso, né? Quais os usos que a gente pode ter? Como é que funciona? Então, no geral, não há restrição de uso para um edifício tombado. No geral, existem algumas restrições, por exemplo, isso até previsto no decreto-lei de 37, o 25, é um decreto-lei federal. 1937. Isso. Ele é de 37, e é o que a gente usa até hoje. Se a lei é boa, federal. Então está funcionando, exatamente. Né? Aí, então, assim, quais são as restrições? Por exemplo, você não vai poder transformar um bem tombado num posto de gasolina ou e nem um depósito de fogos de artifício, coisas que coloquem o bem em risco. É isso, basicamente. Então, para esses usos mais comuns, não há restrição. Então, pode ser residência, pode ser um hotel, pode ser loja, né, qualquer uso comercial. Não há restrição. Até um hotel, porque as pessoas vão ter um grande uso. Sim, né? Então, não há restrição. O que precisa, eu acho que, no geral, as pessoas têm resistência até o que a Ana Amélia falou, um imóvel novo tem resistência a respeitar as normas estabelecidas pelo poder público para uso daquele imóvel. Para uso até de áreas públicas, né? As pessoas têm resistência. Então, eu acho que esse medo do tombamento é mais o desconhecimento e a resistência a respeitar normas. Sim. Sabe? Porque qualquer edifício pode ser adequado para o novo uso. Então, você vai poder... Nossa, mas é quente. Antigamente não existia ar-condicionado. Você vai poder ter ar-condicionado dentro do edifício. Num tombamento, Sim. Elevador. Então, o edifício, os edifícios não tinham acessibilidade. Hoje é primordial que eles sejam acessíveis. Sim, vamos colocar um elevador. Então, tudo isso é possível, tudo isso a gente faz quando faz um projeto de restauro, de revitalização, retrofit, né, num bem tombado, a gente consegue. Falando em mobilidade, uma curiosidade, né? Estou fazendo pergunta de leigo aqui, né?
visitando Paraty, já fui, adoro, né? Paraty, muito legal, já fui várias vezes lá. Como é que funciona essa questão? Né? Você tem um conjunto lá que está todo tombado, né? Sim. Mas as pessoas, como é que vão andar de cadeira de roda no meio daquelas pedras lá, né? Olha, aí é uma limitação séria que não tem como resolver, realmente. Não tem? Não, por quê? Nós temos as ruas, são como Paraty, as ruas são de pedra, as calçadas são muito estreitas, muito estreitas. Exatamente. Então, infelizmente, é bem complicado. Essa questão da mobilidade é muito complicada. Nem sempre a gente consegue, então, atender a mobilidade. Nem sempre. Nem sempre. A própria lei, né, ela vai dizer que essa acessibilidade universal, que é o desejado, ela vai ser, assim, passível de ser realizada em alguns casos e outros não. Quando a gente lida com o patrimônio histórico, uma prática que é bem comum, e aí a gente vai encontrar isso mais em experiência na Europa, em outros lugares, é criar dentro dos centros históricos rotas acessíveis. Se entende, assim, que garantir acessibilidade a todo o centro histórico é praticamente impossível, mas em alguns aspectos, em alguns casos específicos, aí dá para se traçar umas rotas acessíveis. Aí nesses locais, assim, onde você consegue fazer isso, aí você vem com um calçamento que seja, assim, de uma materialidade que dialogue com a pré-existência, mas que vai garantir, né, essa possibilidade da pessoa, né, do cadeirante transitar. E aí você também garante que lá nos locais, né, de embarque e desembarque, eventualmente a pessoa vá com um veículo próprio ou que tenha vagas acessíveis, que ele consiga adentrar nos edifícios, porque isso precisa acontecer assim, em vários níveis, né? Então, garantir acessibilidade total é praticamente impossível, mas em alguns casos a gente consegue minimizar e fazer com que seja mais democrático, né? Exatamente, né? Porque nem todo mundo... Sempre uma curiosidade, porque sempre eu visitei lá, né? Até pra gente que eu tenho já algumas limitações, né, que vou andar lá, a gente chega no final da tarde e está caminhando na cidade, né? Bom, legal. Mas vamos voltar à questão do uso, né? Uma curiosidade bem explicada aqui pela Ana Amélia. Nas questões do uso, você falou até dos incentivos, mas existe hoje na legislação federal, né, instrumentos que a gente pode usar, né, que estão previstos lá no Estatuto da Cidade, os instrumentos do Estatuto da Cidade que podem favorecer esse tombamento também, né? Por exemplo, a transferência do direito de construir, né? Não sei se vocês querem explicar isso aí, como é que pode ser usado, né? Em Goiânia tem TDC, é possível, né, transferir esse direito de construir, né? E é importante a gente colocar nos planos diretores, né, também. Nesse caso, o proprietário de um imóvel que esteja dentro de uma área protegida ali, né? Como, por exemplo, o centro de Goiânia. Então, em Goiânia, a gente tem um tombamento de traçado e tem um tombamento de bens isolados. Mas você tem uma área de entorno desses bens que tem uma restrição, principalmente a modificação de volumetria. Quer dizer que naqueles terrenos você não pode verticalizar para não prejudicar a visibilidade daqueles bens. Então, se de repente um proprietário de um desses imóveis que tem potencial para ser ali verticalizado, construir uma torre, né? Pelo plano diretor está numa área que poderia ter lá 20 andares, mas a restrição do tombamento vai impedir que isso aconteça, ele pode pleitear isso, né? Transferir aquele direito dele ali, de construir aqueles 20 andares, uma outra área da cidade, e aí ele não perde esse potencial ali econômico, né, financeiro que o imóvel traz. Então, a gente nunca pode ser ingênuo, porque esses bens, eles são, assim, fruto de, às vezes, de herança, são coisas valiosas dentro da cidade, né, e isso é recurso das pessoas, né, é dinheiro no final das contas. Então, o proprietário também pensa nessas possibilidades, né. Então, se eu tenho um bem tombado numa área que é possível a verticalização com o TDC, né, eu posso transferir esse direito que eu tirei, que eu não vou poder usar, para outra área e receber por isso. Tanto o dono do bem, quanto o vizinho que não vai poder verticalizar. Mas isso tem que estar previsto lá na lei. Tem que estar previsto. É um instrumento que está lá no Estatuto das Cidades, né? E aí ele é aplicável a qualquer área da cidade, desde que esteja previsto lá no plano diretor, né? E aí, a gente estava falando aqui dessa questão aí do tombamento, né? Da perspectiva, né? Que eu não posso, às vezes, ter um prédio do lado. Como é que funciona isso, né? Porque a gente vê, às vezes, em outras cidades, próprio Rio de Janeiro,
às vezes já construiu já verticalizou do lado, né? E tem alguns arquitetos até que a gente conversa às vezes que fala que a perspectiva é do pedestre, às vezes a gente quer botar a perspectiva do carro. Como é que funciona isso, a perspectiva, né, tridimensional daquele prédio que está tombado? Quanto que eu tenho que proteger a fachada? Como é que é para eu poder verticalizar para não impedir essa visibilidade? Bom, pode falar. Então, na verdade, eu acho que em alguns casos, no caso de já haver verticalização anterior a qualquer legislação, isso aí já se perdeu, né? Mas o que a gente pode daqui para frente, assim, garantir, isso está previsto também no decreto-lei, né? Então, qualquer intervenção tem que ser analisada, intervenção na vizinhança, né? Tem que ser analisada para garantir a visualização, a visibilidade do bem tombado. Então, às vezes, a gente teve, por exemplo, em alguns aspectos até polêmico isso, porque às vezes até a vegetação atrapalha a visualização do bem. E, em alguns casos, a gente opta por remover a vegetação, e isso pode ser polêmico, porque hoje em dia você tirar uma árvore, às vezes 10, né? Assim, é polêmico, né? Mas é muito importante essa análise prévia do que o que é mais importante. Né? Então é uma coisa que pode ser analisada, se vai impactar ou não. Sim. Né? Eu tenho uma igreja, né? E eu tenho que deixá-la toda visual. Não, isso não significa que a vizinhança fica impedida de verticalizar, por exemplo. A gente tem um exemplo em São Paulo, por exemplo, a gente tem a Casa das Rosas, né? Que é na Avenida Paulista, é uma antiga residência, né? Um edifício residencial tombado. Mas a gente tem um prédio enorme atrás e até... Mas, enfim, no mesmo terreno tem um prédio. E então, o que tem que ser analisado é a melhor forma de valorizar aquele bem, mas a gente não pode impedir também que todo o entorno seja prejudicado em função dele, né, desse bem. Bem legal. Falando desses bens, né, veio aqui a lembrança aqui da estação ferroviária aqui de Goiânia, que ficou, depois da reforma, ficou muito legal, né? E voltando à questão do uso, que a gente falou que pode ser usado, né, eu vejo pouca atividade, né, cultural, das pessoas visitando, né, aquela movimentação. Em outras cidades, você vai na cidade, você vai... Né? Claro que com outra perspectiva, né? Se a gente pegar Minas aqui, as pessoas vão lá para visitar os bens históricos e tal, mas a gente também vai a Curitiba e acaba visitando o Jardim Botânico e tal, e não se visita. O que acontece aí? Que às vezes parece, e isso gera a impressão para a população, não tombou, não pode fazer mais nada, né? Como é que é isso? Esses usos? No caso da estação ferroviária, em todos os casos, é fundamental a participação, a ação, na verdade, do poder público. Né? Então, quando o bem é esvaziado para iniciar uma obra, já tem que ter ali uma discussão, o poder público já tem que ter um destino para aquele bem bem traçado. Não é só revitalizar. Não é só. E o que acontece muito é que os edifícios são restaurados, normalmente porque tem um recurso federal, essa é a verdade. Muitas vezes a iniciativa é do IPHAN, né? Para um bem que não é do IPHAN, então, no caso da estação, é um bem municipal, do município de Goiânia. Mas o recurso foi federal. Então, ok, vamos restaurar, ótimo, conseguimos recursos para restaurar. Só que ninguém sabe o que fazer com aquele edifício, o que é uma pena, porque ali é precioso, sim, né? Sim. Então, aí vem o que você tinha comentado antes. Normalmente, a primeira coisa que as pessoas pensam esse é um bem tombado, e quando eu falo pessoas, inclusive o poder público. Vamos criar um museu. Gente... a primeira pergunta está precisando de um novo museu?
A gente já não tem recurso para os museus já existentes. Vai criar mais um museu? Peraí, a gente pode ter tantos usos para aquele edifício, eu não tenho nada contra o museu, eu amo museu, não é isso. Mas a gente tem uma infinidade de opções de uso, né? Então, a estação ferroviária, na época do projeto, quando começou essa discussão, o que vai funcionar lá, existia a banda marcial, usava uma parte do prédio para os músicos, eles ensaiavam ali, então eles guardavam os instrumentos ali. Tinha uma vontade nossa de que ela continuasse lá. Infelizmente, não sei o motivo, a banda saiu de lá. E eu acho que tinha tudo a ver com o edifício, porque tem uma grande praça atrás. Então, você imagina, para a população, o pessoal que usa aquela praça, assistir aos ensaios semanais, enfim, né, da banda. Seria uma maravilha. Isso enriquece a cidade, né? Não, tiraram a banda. Mas aí a gente sugeriu que entrasse, então, o Atende Fácil da prefeitura. Até isso, acho que no início causou um certo espanto para algumas pessoas quando a gente sugeriu isso. Não, mas que isso, né? É um edifício cultural, tem que ser museu. Não, mas é um edifício grande, caberia mais de um uso, porque o Atende Fácil, ele abre diariamente. Garante um fluxo de pessoas diário, né? Que, inclusive, atrai as pessoas para conhecer o edifício, o patrimônio. Exatamente. Pessoas que normalmente não iriam ali por esse motivo, né? Então, elas resolvem o seu problema ali, tiram o seu documento e ainda conhecem aquela beleza, um pouco da nossa história, da nossa cultura. Exatamente. E o edifício precisa disso, de uso diário. Para ele estar vivo, ele tem que estar sendo usado. Ele não precisa ser museu, né? Ele tem que estar sendo usado. Assim, ele vai estar vivo e assim, é dessa forma que ele vai ser preservado, que ele vai ser conservado. Porque quem está ali todo dia vê, nossa, olha, tá com uma goteira, né? E aí já, olha, precisamos arrumar. Se o edifício é restaurado e fechado, ele deteriora em pouquíssimo tempo. Muito menos tempo do que se ele estiver sendo usado, né? Eu falei ali agora da estação, né? Mas também a própria Praça Cívica, né? Eu sou lá do Rio Grande do Sul, estou há 22 anos, agora em dezembro vou fazer 22 anos que eu estou por aqui. Poucas vezes eu fui na Praça Cívica, claro, volta e meia tem um evento de fim de ano, Natal, né? Sempre tem um evento ali. Mas é uma praça muito bonita, muito charmosa, né? Que parece que é muito pouco usada também. Não, lá tem o centro administrativo, que é interessante, também revitaliza a cidade, ali o centro da cidade, né? Já está acontecendo uma tendência no urbanismo, né, de trazer de novo, de volta, alguns equipamentos públicos para o centro, para requalificar e revitalizar o centro, né? Mas também é outro que poderia ter mais uso, aquela praça cívica, né? E aí uma outra pergunta já, né? Como é que ficou a Praça Cívica depois das estações ali do BRT, né? Como é que vocês veem aquelas estações ali? Será que elas estão harmonicamente? Porque aí o cidadão pensa o seguinte, eu não posso construir do lado de um tombamento, mas aí vem e me coloca aquela estação ali. Ela está harmonizada com o bem público ali, vocês acham? Ponto de vista pessoal de vocês, de urbanismo, sei que é difícil a gente estar dando pitaco na obra dos outros, né? Eu acho que ali eles optaram em estabelecer um contraste, né? Se você pensa numa obra como essa do BRT, que é muito extensa, e eles optaram em padronizar um modelo de estação para todo o percurso, eu acho que o que foi infeliz foi isso, sabe? Porque uma coisa é lá na ponta, você manter aquela linguagem, que é uma linguagem que está adequada para o que a gente tem hoje, né, em termos de arquitetura contemporânea, né? Então, é arrojado, tem seu valor ali. Mas no entorno imediato dos bens tombados, eu acho que faltou sensibilidade e um jogo de cintura, sabe? De quem conduziu o processo para falar, bom, então vamos trabalhar com dois padrões, um aqui para o centro e outro para as outras áreas que não tem esse bem tombado, que não estão dentro desse
traçado tombado, no entorno imediato de bens tão importantes, porque aí você conseguiria chegar no meio termo, né? Uma coisa um pouco mais discreta, mais silenciosa, que não impactasse tanto e não prejudicasse tanto a visibilidade dos da bens. praça, né? Que foi o que aconteceu, da arborização, né? da vegetação, que é bonita dentro da praça, e bem em frente ao IPHAN. Então, perguntar para o IPHAN qual é que é a ideia, né? O que eles perceberam disso, porque mexeu com a percepção do bem público e não foi. Não sei se vocês têm alguma informação a mais sobre isso, né, do IPHAN em relação a essa. Não conheço. E Janaína, o que você achou daquela estação ali? Só a Ana Amélia botou. Eu já passei por ali várias vezes e eu sempre me assusto. Me choca. Sinceramente, é o que a Ana Amélia falou. Eu acho que falta se aprofundar nos projetos urbanos como um todo. Falta, então, os envolvidos, quer seja o poder público, enfim, todos envolvidos num projeto urbano, falta aprofundamento, falta estudar melhor o objeto, falta estudar a cidade. Não é chegar com um negócio pronto, um projeto que... Não estou falando do projeto, nem lembro detalhes do projeto, mas nem sei de onde veio, assim, pode ter sido até, né, enfim, não vou entrar nisso, mas não pode simplesmente pegar um projeto e colocar assim em cima da cidade, sabe? As coisas não podem ser assim. Tem que haver um estudo mesmo aprofundado de como a gente vai, então, implantar o BRT ou qualquer outro equipamento que seja, né, na cidade. Porque cada cidade pede uma coisa. Vamos fazer igual Curitiba. Aqui não é Curitiba. Pode ter ficado ótimo lá. Aqui não é Curitiba. Né? Cada parte da cidade tem uma característica. Exatamente. A cidade, ela não é igual. Todos os bairros têm suas particularidades, né? E quando você trabalha dentro de uma perspectiva de um trajeto tão longo, tão extenso, Goiânia é muito grande, né? Se optar por uma linguagem única para todo o percurso, eu acho que no mínimo foi infeliz. Exatamente. Né? Você pega um paralelo, você pega metrô em qualquer capital europeia, né? Londres, sei lá, Paris, cada estação tem uma linguagem que se identifica com a área onde ela está implantada. Aqui deveria ser assim também, com o nosso metrô, nosso BRT, né? Então, respeitar aquela área, que é uma área tombada, e a questão... não respeitou nem o decreto-lei que normalmente se respeita. Quer dizer, quando... normalmente tenta. Normalmente se respeita. Tem que se respeitar, é lei, né? É lei. Nem isso foi respeitado ali. Porque realmente é chocante a gente ter a estação ali de frente para a praça, né? Ficou. Assim, eu dou minha opinião de leigo, né? Mas ficou feio, né? Eu acho que com um gradil ali de mau gosto, eu acho, até para aquela área ali, para a vegetação, porque a gente fala tanto de vegetação, como é que as pessoas vão começar a gostar de vegetação se eu estou tampando ela, né? Mas é uma opinião minha. Eu acho que foi uma oportunidade perdida, sabe? Perdemos uma boa oportunidade de inserir dentro do centro histórico de Goiânia, né? Um equipamento ali, um mobiliário urbano com linguagem contemporânea que dialogue ali com o patrimônio e tal. Então, assim, foi uma oportunidade perdida. E agora eu tenho o transporte, o transporte coletivo chegando à Praça Cívica para um novo, né, uma requalificação, uma revitalização, né, trazendo pessoas, né? Uma coisa que eu sempre aprendi com vocês, né, que não adianta ter o espaço, eu não tenho gente, né? Eu preciso ter pessoas ali participando. Não adianta fazer uma boa praça e as pessoas não vão na praça. Aí o prefeito, às vezes eu vejo alguns prefeitos falando, não, mas eu fiz uma praça e ninguém usa. Então o senhor tem que ensinar as pessoas a usar aquele equipamento. Infelizmente, às vezes a gente não sabe usar as praças, os equipamentos. A gente tem uma dificuldade. Em alguns podcasts anteriores, né? Os nossos entrevistados sempre falaram o seguinte, olha, o urbanismo no Brasil tem 70 anos. Né? Até 70 anos atrás, a maioria vivia, 70, 80 anos, vivia na área rural. Então, agora nós estamos aprendendo a viver em coletividade ainda, né? Tem muitos espaços ainda que só
pessoas que tinham, né, posses e dinheiro, que moravam naquela cidade, sabem usar determinados equipamentos, né, como cuidar de uma calçada, como usar uma praça, né? Então, a gente faz parte, né, você falou lá no início, do patrimônio imaterial, né? Como a gente pode trabalhar. Então, eu acho que isso falta, essa educação, né, para essas questões. E aí, já entrando como é que a gente pode educar isso, né, vamos falar de um pouquinho de plano diretor, né? Plano diretor não é a solução completa, né, para o patrimônio histórico, mas ele traz já diretrizes, né, e começa a levantar essa relevância da importância do patrimônio histórico nas cidades, né? Você tem trabalhado aí, o que você tem encontrado, assim, nos diagnósticos que a gente faz de plano diretor? Uma coisa que é muito importante, e aqui a gente está dando os exemplos de Goiânia, que é uma cidade que tem um tombamento federal, né? Então, a gente tem bens que são patrimônio nacional. Temos bens também em Goiânia que são patrimônio estadual, e a Janaína trabalhou, né, na diretoria lá que cuidava desses tombamentos em nível estadual. Mas uma coisa que a gente tem que lembrar sempre é que as cidades, os municípios, eles também têm competência legal para legislar sobre patrimônio, e eles têm que exercer isso para garantir que os seus espaços de memória ali sejam mantidos. Então, a gente percebe muito que essa dinâmica, né, da urbanização um pouco mais acelerada tem feito com que os testemunhos ali, né, do processo de ocupação dos lugares, que vai demonstrando como que a cidade vai se desenvolvendo, que essas marcas vão se perdendo com o tempo, né? E aí, se não é um bem que tem uma relevância estadual, federal, para vir esses órgãos e fazer a chancela, aí que a coisa se perde mesmo, né? Então, o município, ele deve cada vez mais se atentar para isso, porque no final das contas, é no dia a dia ali da cidade que isso vai sendo identificado, né? E esse potencial vai sendo observado. O plano diretor, ele vai sinalizar isso, né? Então, geralmente, nesses locais onde, às vezes, eu já tive a oportunidade, né, junto aí do ITCO, de fazer esses diagnósticos, a gente vai identificar, né? Então, eu conheço a cidade, estudo sobre ela e identifico bens que são importantes, que poderiam receber essa chancela. E aí, a gente sinaliza isso, dependendo da quantidade ali, a gente propõe uma zona específica de interesse histórico, e aí o pessoal que cuida já do texto da lei, né, que aí eu não me meto, mas a gente vai trocando ideias ali para tentar afinar isso e fazer com que a prefeitura perceba que esse primeiro passo, né, essa sinalização que o plano diretor traz, ela precisa ser continuada, com uma secretaria específica, tendo arquitetos para trabalhar com esse patrimônio. Gente, tem cidades que são patrimônio nacional aqui em Goiás, que não tem um arquiteto dentro da prefeitura. Então, assim, né, é uma coisa, assim, absurda a gente pensar uma gestão de uma cidade histórica sem um arquiteto no quadro, assim, e acontece. Então, isso tudo precisa acontecer, sabe, assim, juntar todos esses esforços para que essa proteção seja efetivada, porque senão vira letra morta, né? E uma coisa interessante que você falou, né? A gente já comentou em outros podcasts essa questão, né, dos arquitetos, né? O pessoal não quer... fazendo uma visita histórica, uma época no Rio de Janeiro, né? A gente via lá o nome do imperador, lá tinha logo em seguida o arquiteto. Nada contra que os advogados têm advogados na família, né? Mas hoje o cara tem prefeito e o advogado. O arquiteto foi relegado, engenheiro, e o arquiteto foi perdendo esse espaço aí. A gente já comentou aí em outros podcasts. Nós temos que recuperar, acho que a oportunidade aí do complexidade, a gente está falando dessa importância, né? E aí, já trazendo, continuando desse exemplo, né? Mas você falou bem, as pessoas querem que tudo se resolva dentro do plano diretor. Eles acham que agora eu tenho plano diretor, eu tenho tudo. Não, o plano diretor são as diretrizes, né? Eu preciso ter um plano, né, de gestão do patrimônio histórico, né? Eu tenho plano de educação, plano de saúde, eu tenho plano de defesa civil, né? Eu também, na área do urbanismo, além do plano diretor, eu tenho outros planos importantes, plano de mobilidade, né? E um que é pouco falado no plano, né? Eu acho que isso é importante, né, Janaína, sobre... Eu gosto muito de falar da prática, né? Então, você joga aí, eu sempre trago para a prática. De nada adianta a gente ter um bom plano diretor, o município tem um bom plano diretor,
bom plano ou outros planos, né, de execução disso, daquilo, e nada sai do papel, porque é o que a gente mais vê, né? Então, não tem a execução. Tudo para no plano, né? Infelizmente. E então essa prática, né, de colocar esses planos, colocar esses planos em prática tem que ser um exercício diário, não é eu fiz minha tarefa, tá aqui, né, tá tudo certo. Não, é um exercício diário e realmente isso independente do tamanho do município, a gente vê essa dificuldade, né, Ana Amélia? O planejamento no Brasil foi se perdendo um pouco. Nós estamos, acho que, conseguindo retomar, né, ver o Estatuto das Cidades, 2001, né, então, 23 anos de Estatuto das Cidades, da importância de planejamento. Em algum momento, alguns governos conseguiram colocar como contrapartida de receber uma determinada verba, os planos que a gente chama de planos setoriais, né? Por exemplo, tinha uma época que para você receber verba para habitação, você tinha que ter um plano de habitação social. Para receber uma verba de saneamento, estavam querendo agora trocar até o prazo de saneamento, vai ser um podcast aí que a gente vai estar falando sobre saneamento básico, né? Também você tem uma limitação. Então, talvez, né, o governo federal poderia pensar, o estadual também, né, município, você tem alguma coisa aqui, quer receber verba estadual e federal, você precisa me dizer quem tem realmente esse potencial histórico para receber essa verba para fazer a manutenção. Acho que isso é importante, né? É importante a conscientização, porque você falou do Estatuto da Cidade. São 23 anos, já dava tempo de tudo ter mudado. Em 23 anos você muda toda uma história. E muito pouco. Né? Mas a nossa Constituição é de 88, tem muita coisa que não foi regulamentada ainda. Né? Exatamente. Então, daí você vê a dificuldade de execução que nós temos, de colocar em prática. Eu acho até, o entendimento que eu percebo é que a execução acontece, mas sem planejamento. Então, assim, não, eu quero fazer desse jeito, eu quero fazer aquilo que você falou, né? Parece que não se consulta, né? Não se faz um plano, a importância disso, né? O nosso trabalho aqui com complexidades é mostrar para a população que não pode ser feito aleatoriamente e tal, tem que ter estudo. Às vezes demora um pouquinho mais, mas vai ser uma obra que vai ficar harmonizada, né? Com o ambiente, né? E a gente falou aqui de tantos outros, né, de arquitetos premiados, até no início a gente estava fazendo um making off aqui, né? Nós temos grandes arquitetos, né? Todo mundo lembra do Niemeyer, mas você falou do Paulo Mendes da Rocha, né? Isso. Poderia falar de coisas relevantes que nós temos aqui de patrimônio histórico. A gente fica só pensando naquelas coisas coloniais, né? A gente tem aqui a famosa o Art Deco, né? Mas nós temos outros elementos importantes na cidade, né? Sim, porque a gente fala muito de bens tombados, mas o patrimônio cultural não se restringe aos bens tombados, né? Ele é muito maior que isso. Então, a gente tem bens culturais, o patrimônio cultural recente, que a gente, se houvesse uma consciência coletiva, a gente nem precisaria do tombamento para preservar os nossos bens, né, culturais. O tombamento é o último recurso, né, para garantir a preservação. Então, por exemplo, a gente conversou sobre o Centro Cultural Oscar Niemeyer, que né, você falou, daqui a algum tempo provavelmente vai ser um bem tombado. Pode ser, mas que já é um patrimônio cultural, já é. E até histórico, porque quem construiu, sim, infelizmente, Niemeyer, já se foi, né? Exatamente. Então, nós temos... E Oscar Niemeyer é o arquiteto... Vou repetir o que a gente conversou em off, por favor. Mas o Oscar Niemeyer é o arquiteto brasileiro que todo mundo conhece. Mesmo quem não conhece bem arquitetura, já ouviu falar de Oscar Niemeyer, todo mundo sabe da importância dele, né? E ganhou o prêmio que você falou. Isso. Ele foi o primeiro brasileiro a ganhar o Pritzker, que é o Nobel da Arquitetura. Então, é um arquiteto reconhecido mundialmente, né? Mas ele não é o único arquiteto brasileiro reconhecido mundialmente que ganhou um Pritzker
que tem obras em Goiânia. A gente tem um outro arquiteto, só os dois ganharam. Nós temos um outro arquiteto brasileiro que tem obras maravilhosas em Goiânia, que também ganhou o Pritzker, que é o Paulo Mendes da Rocha. E a obra do Paulo Mendes da Rocha em Goiânia é completamente desvalorizada. Porque ele projetou o Jockey Club de Goiás, projetou o Estádio Serra Dourada, entre outros, mas são as duas principais obras dele. E a gente não vê a valorização desse. E também, ele também já faleceu, como Niemeyer, então, e são bens que não são valorizados, sabe? E são ícones da arquitetura mundial. Em qualquer lugar do mundo, as pessoas reconhecem a importância do Jockey Club e do Estádio Serra Dourada. Você falando do Estádio Serra Dourada, né? A gente já falou sobre os usos, né? Até mesmo obras modernas, né? Mais contemporâneas, estão com pouco uso, né? O Estádio Serra Dourada está hoje parado, subutilizado. E é uma grande área. Poderiam ter diversas atividades culturais ali, não só, eventualmente tem show ali de música e tal, né? Tem uma feirinha ali esqueci o nome daquela área aí que tem a feira, né? Do Serra Dourada, né? A feira do Cerrado, né? Então, assim, mas poderíamos ter muito mais atividades, né? Constante, né? Nós temos outros patrimônios também meio que parados, a princípio, né? O Estádio Olímpico lá foi requalificado, mas parece que tem pouco uso, assim, né? Eu não sinceramente estou falando assim por passar eventualmente lá também, lá no Parque Olímpico. Esses dias até fui no ginásio Rio Vermelho, está muito legal, ficou, né? Tá bem cuidado, né? Apesar que no dia de um jogo do Goiás e de vôlei com a neurologia ativa, né? Choveu, deu goteira e tal, mas isso aí, normalmente as chuvas a gente sabe que é muito forte, às vezes tem um problema de algum telhado e tal. Mas a gente vê, assim, outros espaços importantes, né? Que são pouco usados, né? E você me falou do Serra Dourada, do uso social, inclusive, né? Exato. Eu já li uma descrição do Paulo Mendes da Rocha em algum dos livros sobre a obra dele, ele falando justamente disso. Ele tem desenhos que ele cita o uso social para o Serra Dourada. Então, assim, quando ele elaborou o projeto, ele já tinha isso também, essa perspectiva de que o estádio pudesse ser usado não só para eventos esportivos, né, mas com uso social. Sim, a gente poderia ter ali mais, somente da educação pública, né, o uso de atividades ligado ao esporte, outros esportes poderiam ter, né? Outro dia eu fui num evento aqui esportivo que a minha filha participa, eles pegaram uma quadra e dividiram a quadra em 3 atividades, tinham 3 equipes de vôlei simultaneamente, jogando 3 partidas, né? Então imagina o que dá para fazer ali no Serra Dourada, um refeitório para essas crianças fazerem uma refeição, um vestiário que elas vão poder usar, né? Para o banho, para se refrescar e, de repente, até usar esse refeitório socialmente para a população, né, que tem necessidade a receber uma refeição, um banho, né? O urbanismo não é só para ficar bonito, não. Tem a claro, arquitetura, né? Mas legal. Falta o quê? Falta vontade do poder público. Porque ali é um estádio, é do governo. Falta vontade do poder público. Falta, acho que, eventos pioneiros, mais ações pioneiras para mostrar, porque às vezes eu penso também que as pessoas não se dão conta do potencial que aquilo ali tem, né? Mas porque não se aprofunda. Aí a gente volta lá na história, né? Tem que se aprofundar, sabe? Não, então vamos criar uma comissão, né? Para revitalizar o Serra Dourada. Revitalizar não é só chegar lá e fazer obra, não é engenharia. Revitalizar vai muito além disso. Inclui isso, mas vai muito além. Né? Então, qual é o objetivo? O que a gente pode tirar dali? Ali podia ser uma grande fonte de recurso, inclusive, para o governo do estado, não é? E está fechado. Pois é. Né? Meus filhos que amam futebol, sempre falam,
esse jogo tinha que ser no Serra Dourada, então nem jogo está se realizando lá. Nem jogo. E isso é uma pena. Isso é decretar a morte de um bem muito cultural. Importante. Gente, que papo maravilhoso, muito legal. Passou rápido, eu estava olhando ali 55 minutos já de bate-papo, né? A gente poderia falar muito mais e vamos deixar um pouquinho também para um próximo, né? Claro, para a gente estar falando mais especificamente sobre alguma outra coisa. Eu não conhecia a Janaína, foi muito prazer aqui te conhecer, falar. Deixar aqui vocês falar um pouquinho mais aí, um minutinho mais aí para cada uma e para finalizar sobre o nosso bate-papo, se vocês têm mais alguma consideração. Não, eu, para encerrar, quero só retomar o que a gente estava falando sobre o BRT no centro, para falar do Serra Dourada, né? Que a gente sabe que tem uma possibilidade já real aí que o governo vai oferecer para um consórcio, que vai administrar, que vai fazer uma intervenção, para que não seja mais uma oportunidade perdida, né? E aí, mais do ponto de vista ali da preservação, da linguagem, de valorizar essa herança arquitetônica do próprio autor, do Paulo Mendes da Rocha, e dizer que a gente tem que ficar atento, né? Nós, enquanto cidadãos, a gente precisa acompanhar essas coisas e estar atentos para o que vai acontecer, assim, né? Até é claro que a gente não fica sabendo de tudo que se passa, mas o fato de pelo menos acompanhar para a gente eventualmente cobrar e se posicionar é muito importante, né? A gente precisa estar antenado do que está acontecendo na nossa cidade, né? Sim, sim. Isso é muito importante. Janaína? E aproveitando, né? Continuando. Porque se deixar a gente vai, completa 2 horas. Imagino. Aqui, né? Mas eu acho que é fundamental as pessoas conhecerem, né, a sua história. A melhor forma de se preservar, né, qualquer bem cultural, histórico, é a pessoa sentir que aquilo faz parte da história dela, né? É o pertencimento. A pessoa tem que se sentir parte daquilo. Então, é fundamental que o poder público, porque a maioria desses bens são públicos, comece a tratar de forma diferente esses bens. O estádio não é só um estádio onde tem partida de futebol. Aquilo ali é parte da história do povo goiano, do brasileiro, é parte da história mundial. Então, as coisas têm que começar a ser encaradas de uma forma muito maior do que tem sido, sabe? O patrimônio, o edifício transcende a área que ele ocupa. O edifício, o bem dele, a importância dele vai além da área que ele ocupa, né? É o entorno, é a cidade, é o país e assim vai. Então, a partir do momento que a gente souber, e quando eu falo a gente, poder público, a partir do momento, porque é eles que têm o poder na mão, né, de agir, a partir do momento que souber tratar dessa forma, como uma coisa muito maior, aí eu acho que todos vão se apropriar desses bens e aí não vai precisar nem de Instituto do Tombamento mais, né, a partir do momento que todos se apropriam. E as pessoas valorizam, exatamente, né, começa a ter um bem. Exatamente. É bem legal. Gente, papo bem legal, espero que todos tenham gostado, tá? Curtam, né? Comente, sigam a gente, ative o sininho aí do YouTube, né? Para receber sempre quando a gente tiver com um novo programa, porque esses bate-papos aqui são únicos, né? Esse momento que a gente teve aqui é único, né? Tá gravado, tá na história agora, né? Para a posteridade, né? Por longo, longo tempo. E espero que vocês tenham gostado. E se você também tem sugestões sobre esse bate-papo ou sobre outro, pode colocar nos comentários, né? Seguir a gente também lá no Instagram, né? Planejamento_urbano_ITCO, tá? E a gente vai ter um prazer maior também, sugestões de novos bate-papos, aí a gente está aberto a receber. Obrigado a vocês de novo. Eu que agradeço. Eu que agradeço. E até o próximo Complexidades.